Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com todos nós. Abra sua Bíblia na carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, localize o capítulo 5. Nós leremos o verso de número 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso de número 10. Carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, e o verso 10 unicamente será a porção da nossa exposição hoje à noite. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Amém. Feche seus olhos, vamos ao Senhor em oração. Ó Deus Santo, Tua palavra aberta, ó Deus, o Senhor fazendo a Tua voz ecoada aos nossos corações. Portanto, diante desse dia tão maravilhoso em que já desde a manhã nós nos unimos, nos reunimos a fim de cultuá-lo, a beleza de todos os teus atributos, conhecendo um pouco mais do Senhor na medida em que vamos sendo instruídos pela tua palavra. Na medida em que nos aproximamos mais desse vivo e novo caminho que nos foi aberto por Cristo, a adoração solene ao Senhor. Esse momento que se constitui a verdadeira alegria do cristão, está ouvindo ao Senhor, está cultuando ao Senhor, está em comunhão com a igreja. Essa alegria que o Senhor nos dá mais uma vez nesse dia santo, o dia que o Senhor separou para o louvor da tua glória. Pedimos ao Senhor que fale mais uma vez aos teus servos, à tua igreja, a cada um dos teus filhos, assim como o Senhor tem falado durante o longo de todo esse dia. Nós pedimos a tua graça em nome de Cristo Jesus, pois sem ela nada temos e é através dela que nós nos nutrimos. Em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Um dos slogans conhecidos da IURD é: pare de sofrer agora. Não somente a IURD, mas algumas igrejas neopentecostais que tornam a fé cristã como forma de comércio, adotam as estratégias pelas quais elaboram suas teologias a fim de atrair as grandes massas que nós conhecemos, definindo padrões e delimitando expressões teológicas ou expressões a seu bel prazer para atrair essas pessoas às suas igrejas. Pare de sofrer é um slogan utilizado pela IURD nas pregações, nas músicas, em toda forma com que eles se colocam à disposição dos canais e por onde pronunciam qualquer tipo de história ou pregação. É lógico que o sofrimento humano faz parte da vida de qualquer pessoa. Ninguém está imune ao sofrimento. Mas há razões pelas quais as pessoas sofrem. Sofrem por suas próprias decisões. Sofrem pelas circunstâncias da própria vida. Nós não estamos imunes à dor, não estamos imunes às circunstâncias complexas
que muitas vezes nos atingem, uma porta de emprego que às vezes não chega, uma enfermidade, a perda. Todo mundo está passível desses sofrimentos. A grande verdade é que há uma diferença muito grande entre aqueles que estão sofrendo com Deus e os que estão sofrendo distante dele, ou sem ele, porque não há esperança para aqueles que não têm de fato o Evangelho sobre as suas vidas. Então esse tema do sofrimento, que é bastante recorrente em toda a Escritura, ele é chamado a atenção na carta que o apóstolo Pedro, melhor falando, escreve a uma igreja que está sofrendo, a uma igreja que está sendo perseguida, ela está vivenciando um momento difícil, suas propriedades estão sendo tomadas, eles não se veem em um lugar onde possam repousar, como quem diz assim, aqui é minha casa, aqui eu tenho a minha propriedade, aqui eu posso ter paz. Esses cristãos a quem o apóstolo Pedro escreve essa carta, eles recebem a porção pela qual o apóstolo Pedro escreve a fim de encorajá-los, animá-los na fé cristã, uma vez que eles estão padecendo este sofrimento. Então a vida cristã, ela é envolvida de alegrias e de sofrimento. Não há um cristão nesse mundo onde sua porta não tenha sido visitada por algum sofrimento. A despeito das razões, nós vamos observar que o apóstolo Pedro destaca apenas nessa parte final do capítulo 5 da sua carta, como nós devemos observar o sofrimento, em especial pelo prisma da Escritura. Então a primeira carta de Pedro, ela é uma fonte de consolo. Ela é o lugar para onde o cristão pode recorrer quando ele enfrenta as batalhas da vida, quando ele enfrenta as agonias da alma, quando ele enfrenta as noites escuras do coração, quando ele se encontra em depressão, quando ele se encontra sem esperança, quando ele se encontra na iminência da própria morte, na perda, na dor. A carta de Pedro, ela nos traz firmeza nos escritos que o apóstolo escreve. Então é uma carta que tem uma fonte de consolo, é um bálsamo do céu para os que caminham pelos vales escuros da vida. Ele é um tônico espiritual para aqueles que estão sofrendo até mesmo as próprias injustiças dessa vida. As perseguições para cristãos que estão sendo fuzilados pelo vendaval de perseguições iniciadas pelo Estado, por filosofias, por ideologias, seja o que for. O apóstolo Pedro está trazendo uma mensagem para esses cristãos que estão passando por todo esse tipo de situação. Perdendo suas casas, suas terras, seus bens, até mesmo sua liberdade, esse povo caminhava com os pés no vale, mas com o coração nos céus, suportando o fogo da perseguição, eram inundados por uma alegria indizível da glória de Deus. Então a carta de Pedro, ela tem alguns destaques importantes, são 5 capítulos, e no capítulo 1 o apóstolo Pedro vai destacar a salvação que é presente para a vida daquela igreja. Não somente a salvação, como também o estilo de vida como esses cristãos vivenciavam. Qual era a forma como eles viviam? Capítulo 2, nós observamos que Pedro vai tocar no assunto do crescimento espiritual desses cristãos, que embora sofrendo, eles não deixam de crescer e de desenvolver a sua fé diante do Evangelho. Então, no capítulo 2, ele vai destacar esse crescimento espiritual dos salvos e ainda a submissão como uma marca distintiva do povo de Deus. O apóstolo Pedro deixa isso claro no capítulo 2. O capítulo 3, ele inicia falando sobre o relacionamento ou a relação entre marido e mulher e trazendo princípios ali para a família cristã. Além do mais, ele destaca ainda a vida vitoriosa do cristão sobre diversas demandas dessa vida. No capítulo 4, o apóstolo Pedro, ele nos ensina como transformar a luz da própria palavra, como transformar o sofrimento em triunfo. E por fim, no capítulo 5, ele traz uma exortação para líderes, pastores, mas também para a igreja como um todo, uma exortação com encorajamento acerca do próprio sofrimento.
Então, a carta de Pedro ela é considerada uma carta geral, uma carta católica, diferente das cartas paulinas, que foi endereçada a um grupo maior de cristãos. Aqui ele fala para cristãos espalhados por diversas regiões da Ásia Menor. Edmund Clowney, que é um comentarista, ele entende que esta carta é o mais condensado resumo da fé cristã e da conduta que ela inspira em todo o Novo Testamento. Seu propósito principal está inconfundivelmente explícito no capítulo 5, o verso 12. Então, olhe comigo o verso 12 do capítulo 5, ainda com sua Bíblia aberta, e veja o que aqui o apóstolo fala. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo, que esta é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. E alguns destaques aqui é notório nesta carta. O que Pedro enfoca aqui, além do destinatário da carta, é que essa carta ela é completa de teor doutrinário. Então o apóstolo trata da doutrina da igreja. Ele trata da doutrina da graça de Deus, no verso 12, conforme nós lemos. A carta trata da glória de Deus, no verso 10. Ela trata da doutrina do próprio Deus, no capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Ela ainda destaca a doutrina do Espírito Santo, capítulo 1, verso 2, capítulo 1, verso 12, capítulo 3, verso 18. A carta destaca a doutrina da igreja, nos versos 1 e 2 do capítulo 1 e do capítulo 2, o verso 9. Então, é uma carta que, embora sucinta, concisa, ela consegue reunir um compêndio doutrinário que traz todo o embasamento de toda a nossa fé cristã. O destinatário, conforme o apóstolo Pedro coloca aqui, ele traz uma palavra que é destacada aqui no contexto, sobre para quem ele escreve. E aí ele usa aqui o termo no grego, que quer dizer paróicos, que significa exilados. É a forma como esses cristãos a quem ele está endereçando essa carta é visto, ou a expressão que lhe é própria. Paróicos é alguém que está longe do seu lar, em terra estranha, e cujos pensamentos sempre retornam à pátria. A residência estrangeira chama-se paroikia, de onde vem a nossa palavra paróquia. Os cristãos em qualquer lugar são um grupo de pessoas cujos olhos se voltam para Deus e cuja lealdade está além de qualquer circunstância dessa vida. A carta de Hebreus, no capítulo 13, verso 14, nos deixa essa verdade ainda mais clara. Então eu queria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 13, verso de número 14. Cristão que consegue andar nesse mundo, mas com perspectiva na glória. Hebreus capítulo 13, verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. William Barclay, que é um outro comentarista, ele diz que o mundo é uma ponte, o homem sábio passará por ela, mas não edificará sobre ela sua casa, pois o cristão é um exilado da eternidade. O povo vivia exatamente durante o período 60 a 70, exatamente a década onde se instalou uma grande perseguição iniciada pelo imperador Nero. Pedro ele vai morrer de forma muito violenta, ele não deseja morrer da mesma forma que o seu mestre, então ele pede para que a cruz seja virada de cabeça para baixo e morre ali exatamente nesse período de perseguição. O que é importante nessa carta é que ele não só fala aos cristãos que estão sofrendo, ele está preparando o público daquela época, aquela igreja presente como a igreja de todos os tempos, para viver
diante também do sofrimento. Embora não aconteceu, mas prepará-los para qualquer tipo de sofrimento que lhes sobrevenha, principalmente e em especial por causa da fé cristã. Porque é muito provável que nós venhamos sofrer por tudo nesse mundo, sofrer por situações que dizem respeito às nossas questões pessoais. Mas é muito possível que nós não soframos por causa de Cristo, que ainda não tenhamos experimentado o que significa sofrer por causa do amor ao Evangelho. Ou talvez já tenhamos sofrido sim, e estejamos passando por isso, talvez em casa, no trabalho, ou seja, onde for. Mas a diferença entre sofrer por amor a Cristo, quando nós nos tornamos coparticipantes do seu sofrimento, e quando nós sofremos por causa das nossas demandas pessoais. Esse povo a quem Pedro escreve está vivendo essa perseguição exatamente no período de 64, onde é datada a escrita dessa carta. Então, como Matthew Henry escreve, Pedro está preparando esse povo para o sofrimento. Matthew Henry afirma que a principal intenção de Pedro em escrever esta carta foi preparar os cristãos para o sofrimento que estava para lhes acontecer. Pedro refere-se ao sofrimento em pelo menos 15 ocasiões ao longo dessa missiva, dessa carta, dessa epístola. Usando para isso termos gregos dos mais diversos, o tema sofrimento percorre toda a epístola. As pessoas para as quais Pedro escreve estão sofrendo múltiplas provações. Capítulo 1, verso 6. Então eu gostaria que você voltasse aí uma página. E no capítulo 6, ou no capítulo 1, no versículo 6, gostaria que você prestasse atenção nessa passagem em que o apóstolo menciona as múltiplas provações. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ele está constatando que aquele povo estava vivenciando as mais diversas provações. Eles estavam sendo submetidos à prova de fogo. Verso 7, ainda no capítulo 1. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Eles estavam padecendo uma campanha de difamação. E aí você vai ter diversos textos, capítulo 2, verso 12, verso 5, capítulo 3, verso 16... E o capítulo 4, verso 4, eu queria que você fosse comigo até esse texto. Capítulo 4, verso 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então, esses cristãos aqui, eles estavam sendo minados de todos os lados. Eles estavam sendo perseguidos, não somente no corpo, como também na alma. Eles sabiam o que era ser injustiçado. Eles sabiam exatamente o que significava sofrer por amor a Cristo Jesus. Eles estavam surpresos eles não estavam surpresos com tanto sofrimento. O capítulo 4 e lá no verso 12. Olhe comigo. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. O que é uma via de contramão às teologias que têm sido pregadas aí, tentando atrair membros, prometendo aquilo que a palavra de Deus não autoriza, e usando esse jargão, pare de sofrer, ou o cristianismo não é uma religião de sofrimento, o cristianismo não é uma religião que traz aflições, ou que lhe imuniza das adversidades dessa vida. Então, é contra esse tipo de ensino, esses jargões, esses slogans que têm sido promulgados lá fora, que têm sido propagados lá fora, que Pedro deixa muito claro em toda essa epístola que ser cristão significa enfrentar dificuldades, batalhas, sofrimentos, perseguições, aflições, injustiças, porque a palavra de Deus mesmo nos garante que essa vida nos reservará esse tipo de sofrimento.
Se você não tem passado por alguma situação como essa, glória a Deus por isso. Mas é provável que enquanto você estiver neste mundo, nesta carne, neste corpo, diante desse mundo mal, é provável que passemos por momentos de aflições, de perseguições, não precisamente pessoalmente, mas olhe para o contexto da nossa nação e veja o quanto se tem travado até tentativa de legislar sobre a vida, trazendo a derrocada de princípios e de valores cristãos. Do alto poder da nossa nação, do STF, você vê uma briga imensa a fim de que decretos ou diretrizes sejam expedicionadas, espalhadas, a fim de desvalorizar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Então, se não sofremos pessoalmente, a igreja de Cristo tem sido atacada. Somente aquele que está alheio às coisas desse mundo é que não observa o quanto a sutileza do diabo tem sido cada dia colocada em estratégias para tentar minar aquilo que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, preserva em sua palavra. Então nós vivemos um cenário onde nós nos vemos na carta que o apóstolo Pedro escreve a esse povo. Então no capítulo 5 você vai observar, e eu isolei esse verso 10, exatamente no momento em que ele começa a trazer a palavra de ânimo para esse povo. E no capítulo 5 ele inicia trazendo recomendações aos pastores que cuidem bem do rebanho, que sejam também coparticipantes do sofrimento e da glória que haveria de se revelar. E depois ele segue falando aos membros da igreja, e depois ele toma conta de todos os cristãos e começa a trazer ânimo e encorajamento para esses cristãos. Então, é possível observar logo no início, conforme Pedro destaca, ele começa com uma partícula dizendo, ora, é como quem está ligando uma passagem à outra, dizendo que mesmo que esteja acontecendo essas coisas, é bom lembrar que o Deus de toda graça, e aqui nessa expressão inicial, o Deus de toda graça, é exatamente a lembrança de que quando se olha para Deus, quando se lança o olhar para o Senhor, é possível ver a sua graça, mesmo diante do sofrimento, mesmo diante das muitas dificuldades. Então, o Deus de toda graça é o Deus que permite o sofrimento. Não é um atributo que é visto a despeito dos outros. Deus é gracioso ao mesmo tempo que Ele também é justo. E ao mesmo tempo que Ele é justo, Ele é santo. E ao mesmo tempo que Ele é santo, Ele é misericordioso. Então, não vemos um atributo isolado, mas quando olhamos para Deus, todo o reflexo da nossa vida é visto em sua graça. Você está aqui hoje e vai dar o próximo respiro por causa da graça divina. Você continuará os seus passos na vida cristã por causa da graça de Deus. Nós somos perdoados por causa da graça divina. Não há meritocracia em nenhuma das atitudes ou obras humanas. Somos completamente encharcados por esse oceano da graça. Como dizia um dos nossos professores no seminário, não há um lugar nesse mundo que você olhe e não veja a graça divina ali atuando. Mesmo quando a maldade nesse mundo está se instalando, Deus ainda assim é gracioso. Porque se Deus deixasse os homens a encargo das suas próprias decisões, das suas próprias vontades, eles seriam muito mais mal do que eles são, homens sem Deus. Por que se configurou duas grandes guerras mundiais? Quando você olha para pessoas que não têm o mínimo de valor à vida e que são capazes de desapropriar pessoas de suas casas, de seus bens, de tirar a vida de crianças, de mulheres, de homens, de famílias, quando você vê toda essa miscelânea de maldade nesse mundo, não veja somente pela forma como que se o homem fosse mau, mas Deus ainda em sua graça, aplicando a lei moral no coração, o homem freia a maldade desse mundo. Traz um freio às muitas, não é que o homem seja tão mau quanto ele possa ser,
Mas se Deus os deixasse a encargo das suas próprias vontades, eles se destruiriam ou destruiriam tudo que existe nesse mundo. Então é um cenário que nós vivemos, mas é bom olhar para o Deus de toda graça. Nossa salvação, ela é oriunda dessa graça maravilhosa que nos alcançou. Nosso perdão é em função da graça divina, ou o favor que Deus nos comunica quando nós não merecemos. A sua misericórdia, que faz um contraste aí com a graça, é quando Deus não nos dá aquilo que de fato nós merecemos. Então, meus irmãos, quando nós estamos atravessando os momentos difíceis de tribulação que nos sobrevém, no dia que o mal visita a nossa porta, no dia que a enfermidade chega ao nosso corpo, quando essas coisas começam a acontecer, levanta os teus olhos, abre a tua mente para contemplar um Deus que é gracioso, que não permite que as coisas desandem, porque nós, enquanto aqui estivermos, nós seremos como esses homens, como essa igreja, como esse povo a quem o apóstolo Pedro endereçou essa carta. Nós somos forasteiros, peregrinos residentes. Aqui nós não devemos esperar que as pessoas batam no nosso ombro dizendo parabéns pela forma bondosa ou pelo evangelho que você pregou. Espere que as pessoas, nós somos enviados como ovelhas para o meio dos lobos. No meio dos lobos nós seremos feridos, no meio dos lobos nós seremos rechaçados, nós seremos tidos como cristãos, crentes alienados, quadrados e todo tipo de palavra que se diz aí fora. Nós vivemos esse tempo, nós encontramos essa represália, essa perseguição, ainda que não seja tal qual é no Oriente Médio, naqueles países, aqueles lugares onde se tem uma grande perseguição por parte do islamismo, mas nós vivemos tempos difíceis. Os últimos dias são tempos difíceis. São homens amantes de si mesmo, são homens avarentos, orgulhosos, presunçosos, são homens que usam de tudo que se for possível para tentar desvalorizar, perverter a verdade, suplantar os valores da palavra, trazer a derrocada daquilo que Deus instituiu, de tantas coisas. E quando nós olhamos isso, nós percebemos que nós fazemos parte desse povo que é alvo desses grandes ataques da sociedade, do governo, de ideologias e de tantas outras coisas que nos sobrevêm. Estamos aqui nesse mundo, mas nós não estamos imunes ao sofrimento. Se nós temos gozado de paz, lembre-se que é o Cristo da cruz que disse que não nos deixaria caminhar sozinho no sofrimento. Tenha bom ânimo. Ter bom ânimo no momento da nossa via cruz. Então, Deus de toda graça é esse primeiro destaque que o apóstolo Pedro traz quando ele começa a animar aquela igreja. Uma igreja que estava sendo atacada por forças humanas e espirituais, perseguida pelos homens e pelo diabo. Pedro diz que sua vida está nas mãos do Deus de toda graça. Como é bom saber disso, que mesmo com os pés na dor, com o coração na dor e os pés num terreno hostil, nós estamos debaixo da égide da graça divina. Pedro é um grande exemplo disso. Ele caiu e o Senhor o restaurou pela sua própria graça. Uma segunda ênfase ainda no verso 10 é que esse Deus de toda graça, observe o que ele fez em Cristo. Ele vos chamou à sua eterna glória. Se essa primeira premissa traz ânimo para a nossa vida, sobre o fato de que nós estamos diante do Deus maravilhoso e gracioso, que nos assiste em nossos sofrimentos, principalmente porque seu Filho, que encarnou a solidariedade da raça humana, ele conhece perfeitamente, porque ele foi homem, como eu e você. Ele foi homem como todos nós, com uma única exceção, de que ele jamais cometeu pecado algum. Mas ele sabe onde está a nossa dor. Ele sabe onde estão as nossas batalhas. Ele sabe quem são os nossos piores inimigos. E às vezes eles não estão lá fora. Eles não estão na mão daqueles que legislam. Esses inimigos muitas vezes estão dentro do nosso coração, estão dentro de nós. Salmo de número 3. O salmista deixa isso muito claro. Volte comigo
Palavra de Deus, Salmo de número 3. Observe como o salmista se reporta a Deus. Senhor, como tem crescido, verso 1, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. Externamente, muitos que viriam contra o salmista. Mas muitas vezes as batalhas maiores da nossa vida são travadas dentro do nosso próprio coração. Então, o Deus que nos chamou e que nos faz lembrar da sua graça, Ele também nos faz lembrar que Cristo nos chamou para a eternidade na glória. Deus nos escolheu por sua graça e nos destinou à sua eterna glória. Deus dá graça e ao mesmo tempo a glória. Salmo 84, verso 11. Queria que você fosse comigo no Salmo 84, verso 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor que nos atraiu pela sua graça, nos redimiu pela sua graça, nos selou pela sua graça, Ele também nos traz uma nova perspectiva de vida. Enquanto aqui temos uma perspectiva da eternidade, exatamente pelo que Cristo fez na cruz. A graça é a causa, a glória é o resultado. Enquanto a graça nos chama, a glória é o final da nossa história. É a vida glorificada na glória celestial. A glória é o resultado. A graça é a raiz, a glória é o futuro. A graça é a origem, a glória é o fim. Então, perceba o quanto o apóstolo está deixando claro como essas verdades que movimentam a vida cristã, elas encontram um coração dorido para trazê-lo à esperança de que a vida do porvir, a vida da glória, ela é exatamente aquilo que o Senhor reservou para o seu povo. Tudo que começa com graça, onde Deus demanda sua graça, termina em glória. Um outro destaque ainda do verso, nesse mesmo verso, é que Deus nos chamou em Cristo. Ele nos chamou em Cristo, é porque a nossa resistência foi colocada ao fim. A fuga cessou. Um dia a nossa fuga cessou, porque Cristo nos encontrou. Para muitos, as boas obras é a forma de se aproximar de Deus. Para muitos ainda, fazer alguma coisa na perspectiva religiosa é um meio, ou uma ponte, um caminho para se aproximar de Deus. Ninguém se aproxima de Deus se Cristo não for buscar. Existe o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que demonstra exatamente isso. A ovelha perdida, o filho pródigo, a dracma perdida. Em toda essa parábola é possível observar que todas as atitudes estão apontando para Deus em busca do pecador, para Deus em busca da alma perdida, da ovelha desgarrada, daquele que está desgraçado nesse mundo vil, daquele que está pensando viver as melhores coisas da vida, mas distante de Deus ele está morto. E não só morto espiritualmente, como ele está morto de perspectiva de vida eterna, de vida após a morte, de paz no sofrimento, de graça no meio da dor, da excelência de saber que se existe Deus, então existe também salvação. Se existe Deus, Cristo é verdadeiro, Cristo é real, então eu tenho a redenção. Essas verdades, irmãos, elas colocam um divisor de água na nossa vida. Cristo nos chamou por causa da voz suprema desse pastor que ama as suas ovelhas. Nós que estávamos lá, enquadrados no capítulo 2 da carta de Efésios, mortos nos nossos delitos e pecados,
andávamos segundo o curso desse mundo, éramos filhos da ira, andávamos debaixo das trevas, atendíamos às concupiscências do nosso coração, estávamos debaixo da nossa vontade escrava, como diz Martinho Lutero. O homem não é só pecador porque ele peca, mas é porque ele é escravo da sua própria vontade, que já é aprisionada no pecado. Estávamos eu e você lá, nesse lugar, onde nenhuma das nossas obras era suficiente para nos dar a alegria da glória eterna. E o que Cristo faz? Ele traz o Evangelho através da pregação. Através da pregação genuína do Evangelho, nós fomos alcançados, nós estamos aqui glorificando ao Senhor, Deus da nossa salvação, Deus da nossa redenção, que quando nós somos rememorados com a história da nossa redenção, os nossos problemas e sofrimentos são apaziguados, são reduzidos, são atenuados, porque nós nos lembramos que um grande Deus operou uma grande redenção. Então Cristo nos chamou, e ao ecoar da sua voz, Ele fez que o teu coração, o meu coração de pedra, fosse esmiuçado pela palavra da verdade. É isso que Ele faz com pecadores. Quando Deus fala, não tem coração que resista. Quando Deus fala, não tem pecador que permaneça ainda no seu estado deplorável. Quando Cristo fala, os mortos ouvem a sua voz. Ele é um supremo pastor, que quando a sua voz é ouvida ao coração dos pecadores, eles ouvem, e as suas verdadeiras ovelhas seguem a voz do seu pastor. Por isso que aqui está esse aprisco, cheio de ovelhas, porque o supremo pastor, através da pregação, em um momento da sua vida, seja na fase da infância, ou seja na fase já adulta, não importa, na adolescência, o supremo pastor, e você ouviu a voz dele. Isso é retratado de uma forma muito clássica, quando Cristo fala ao túmulo, onde está ali aquele morto já há 4 dias. Quando Cristo falou a sua palavra poderosa, como o Salmo 29, quando Deus fala, as coisas são criadas. Quando Deus fala, as coisas obedecem à sua voz. Quando Deus fala, os animais ouvem aquilo que Ele diz. Toda a criação observa aquilo que Deus fala e obedece à sua voz. Então, quando Deus falou, o morto que estava lá, já há 4 dias dentro daquele túmulo, quando Cristo falou para Lázaro vir para fora, então Lázaro veio ao seu encontro. Mas é importante notar aqui um dado sobre a questão do nome a quem ele se refere para vir para fora. Quando ele diz Lázaro, vem para fora, então Lázaro veio para fora. Porque se Cristo dissesse, venham para fora todos os mortos levantariam daquele cemitério. Mas Cristo queria que unicamente a sua ovelha chamada Lázaro viesse para fora. Isso que acontece. O chamado divino, quando Cristo fala, através da pregação, através do conhecimento da palavra de Deus, não tem ovelha que permaneça desgarrada, não tem coração que permaneça tão endurecido, porque a voz de Deus, ela é maior do que o coração e o estado vil do homem. Essa verdade, essa doutrina, ela pode ser encontrada emergindo desse verso, somente do verso 10. Um terceiro um terceiro dado aqui ainda importante do que Pedro coloca é a questão do Deus permite, e mesmo os chamados, os eleitos de Deus, ele enfrente sofrimento por um curto tempo nessa vida. Verso 10, voltando lá para a carta de Pedro. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter, isso aqui está apontando para o futuro, depois de ter sofrido por um pouco o sofrimento humano, irmãos, mais agudo e prolongado, quando colocado sob a perspectiva da vida eterna, ele se torna pequeno, leve e momentâneo. Você já ouviu pessoas que, quando você desejou conversar com elas sobre o seu sofrimento, e quando elas narraram o sofrimento que elas viviam, você se sentiu mais em paz, não porque veio o seu irmão naquele sofrimento, mas porque você viu que o sofrimento dele era maior do que o seu, e você sentiu que o seu sofrimento não era tão grande assim para se desesperar.
Quando nós olhamos para as verdades do Evangelho, nós lembramos que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que Deus reservou para os seus filhos. Se essas palavras elas estão na Escritura, elas nos servem para ânimo, consolo nos momentos de dificuldade e aflição. O apóstolo Paulo também reitera o que Pedro diz na segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Eu queria que você abrisse nesse texto. Capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Pegue todo o seu sofrimento agora. Tudo que você já sofreu há 10 anos, 20, 30, não importa. E se você puder calcular com os sofrimentos vindouros, tudo isso não se compara ao peso de glória que Deus reservou para você, para os filhos de Deus. Agora me diga, irmão, se quando nós não olhamos para essas passagens bíblicas, essas verdades de um Deus vivo que fala através da sua palavra, se ela não nos encoraja, não nos anima, não nos fortalece para viver os momentos difíceis. Se você não está passando isso agora, essas verdades são emblemáticas para o dia mau. Efésios capítulo 6, vá lá o livro de Efésios capítulo 6, carta do apóstolo Paulo. A igreja de Éfeso. Aconselhando os irmãos, já na parte de aplicação da carta, ele traz alguns princípios bíblicos sobre a importância de se preparar para o dia mau. Ele diz a partir do verso 10, capítulo 6, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Para que possais existir é um apontamento de uma circunstância vindoura, futura. Então, o cristão que passa bem o sofrimento é o cristão que tem no seu peito, no seu coração, essas verdades vibrando. Porque o desespero não vai tomar conta. Porque a dor não é suficiente para ofuscar a fé. Porque as lágrimas não vão tirar dos olhos a percepção de que essas verdades são ditas para o povo de Deus, para o filho e a filha dele que atravessa a noite escura da alma. Essas palavras de Pedro, juntamente com esses outros textos que o apóstolo Paulo falou, nos encorajem e nos animem, irmãos. E um último texto ainda sobre essa perspectiva do sofrimento, em leve e como considerado leve diante do peso da glória. Eu queria que você abrisse em Romanos capítulo 8, o verso de número 18. Carta de Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com uma glória a ser revelada em nós. Os sofrimentos dessa era não se comparam à alegria, à paz
tudo que diz respeito ao estar num céu de glória, vendo a face de Deus em Cristo Jesus. John Bunyan, quando pregava o Evangelho, e pela ocasião de ser um pregador, o autor do livro O Peregrino, pregando o Evangelho, ele é lançado na prisão. E quando ele é preso, está lá suas filhas, uma delas doente, 5 filhas, uma delas doente, e sua esposa em casa. No dia que o juiz se aproxima de John Bunyan para lhe chamar a atenção de não pregar mais o Evangelho e ele poder receber a soltura, o alvará de soltura e ir embora para sua casa, o juiz o lembra: John Bunyan, você tem sua esposa em casa, você tem suas filhas e uma delas doente, elas precisam de você. Só deixe de pregar o Evangelho. Só deixe de falar o que você tem falado acerca do Evangelho. Não precisa mais você falar, e eu te solto hoje. E John Bunyan respondeu àquele juiz: eu tenho minhas filhas e minha esposa, eu sei que delas o Senhor toma conta. Mas se o Senhor me soltar hoje mesmo, eu ainda haverei de pregar o Evangelho. Ainda hoje eu haverei de anunciar o Evangelho da salvação do Cristo que me salvou. Quando nós nos lembramos, irmãos, que o Evangelho nos dá a certeza de vida eterna, venha o que vier, aconteça o que acontecer. Nós somos tão frágeis que quando o sofrimento vem, nós somos arremessados naquele mar de desespero tantas vezes. Mas quando nós olhamos para essas verdades, nosso coração é animado, nosso coração é fortificado, nosso coração é reanimado nessas verdades que nós precisamos tomar conhecimento delas. Então Deus permite o sofrimento não por longo tempo, mas por breve tempo, não para nos destruir. Deus não é um Deus sádico que se alegra em ver o seu povo sofrendo. Pelo contrário, muitas vezes Ele permite que nós soframos exatamente para nós termos mais dependência dEle. Porque quando está tudo muito bom, é muito provável que nós esqueçamos dEle, esqueçamos de todas outras coisas que são importantes para a nossa fé cristã. Quando está tudo às mil maravilhas, a gente até deixa às vezes de orar e nos esquecemos de quantas bênçãos o Senhor tem nos dado. Mas quando a coisa aperta, então Deus nos aproxima mais, Deus nos faz conscientes que nós dependemos dEle. Deus não tem propósito nenhum em nos destruir, pelo contrário, Ele sempre intenta o bem na nossa aflição, na nossa dor, na nossa angústia. Não para nos destruir, mas para nos fortalecer, não para sonegar-nos a glória, mas para realçá-la em nossos corações. E agora, mais um outro e último destaque aqui. O verso 10 ainda, a última parte, o que Deus faz. Nós já observamos aqui o que Deus fez em Cristo, nos chamou para a sua eterna glória. O que Deus permite quando nós sofremos por um pouco. O que Deus faz quando Ele mesmo nos dá a alegria de sermos aperfeiçoados, firmados, fortificados e fundamentados. Capítulo 5. O verso 10. As provações, irmãos, constroem o caráter da vida cristã e fortalecem os músculos da alma. Então, sabe por que muitas vezes Deus nos permite sofrer? Para que o nosso próprio caráter seja aperfeiçoado. Essas amarras da graça, lembram, Deus de toda graça, essas amarras da graça que nos prende, que nos segura firmes, que nos deixa sólidos ali na convicção de que Deus está sempre conosco. Essas amarras, elas, quando nós estamos atravessando o momento do sofrimento, Deus forja em nosso caráter uma maior percepção do próprio Cristo, da sua glória e da nossa eterna salvação. É por isso que Pedro usa aqui o sentido de aperfeiçoar, a palavra aperfeiçoar, que é a mesma usada por Mateus no capítulo 4, no verso 21. Olhe lá esse texto de Mateus capítulo 4 e o verso de número 21.
Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 21. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. A palavra que Pedro está usando aqui é a mesma palavra para consertar as redes. Aperfeiçoar tem o sentido de consertar. Então, no sofrimento, Deus trabalha em nosso caráter, para que nós não, na medida em que a dor nos alcança, não tenhamos a visão de um Deus que é sádico, ou de que nós estamos sempre certos e nunca precisamos ser aperfeiçoados. Nunca atingiremos o padrão de perfeição enquanto estivermos com os pés nesse mundo. Quem defende essa teologia são outras pessoas que defendem o perfeccionismo, ou seja, uma vida de santidade plena e perfeita aqui nessa terra. Não, nós somos frágeis, nós somos débeis, nós somos inconstantes, nós somos vulneráveis enquanto nós estivermos aqui. Então, quando Deus usa o sofrimento, quando Deus usa essa forma de nos forjar, Ele também tenciona trabalhar em nosso caráter. Ele quer nos deixar cristãos mais amadurecidos, cristãos que de certa forma saibam da importância de que vale mais sofrer com Cristo, fazendo o que é certo, do que ser aplaudido pelos homens, vivendo em paz contra os princípios da palavra. Aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. As provações, elas tensionam construir esse caráter na vida cristã, fortalecendo os músculos da alma. Os cristãos da dispersão que estavam perdendo seus bens, casas, terras e liberdades, mesmo mortos, não seriam vencidos pelo inimigo. Essa fornalha da aflição não tinha o propósito de derrubá-los, mas sim de aperfeiçoá-los, de firmá-los, de fortificá-los e de fundamentá-los. Então, meus irmãos, receba qualquer permissão da providência divina ao momento da dor, da angústia ou da aflição, como uma forma de Deus tornar você enraizado na verdade, para não sermos como cristãos que são conduzidos pela dor ou pelo sofrimento ao desespero, ou sermos conduzidos para a forma contrária do que a palavra explana sobre quem é o nosso Deus, ou até mesmo para não cometermos atitudes improcedentes. Ele nos firma, Ele nos traz a força para nós caminharmos. Quantas tribulações nós não já passamos, que elas repetidas nós não já nos encontramos melhores passando por elas. Se bem pensássemos, irmãos, nós desejaríamos que Deus tratasse conosco mais quando nós estamos atravessando o sofrimento, porque é mais ali onde nós aprendemos com Deus. É quando Deus nos leva para o deserto que mais nós aprendemos dele. É quando Deus tira aquelas pessoas que estão ofuscando a sua voz de perto de nós, que nós mais ouvimos a voz sublime do nosso pastor. É quando Deus permite que a alma chore, que Ele traz você para perto, para preencher o coração que somente Ele pode preencher com sua paz. De quanto sofrimento precisamos para entendermos que Deus é o Deus gracioso, que reservou-nos a glória, que tem objetivos de nos aperfeiçoar, de nos animar, de nos fortificar e de nos fundamentar. Eu quero concluir, irmãos, com a vida de um homem conhecido como Horatius Spafford. Ele teve muitas circunstâncias difíceis na vida. Ele perdeu sua casa em 1870, esses eventos que ocorreram em sua vida. Ele perdeu sua casa, seus bens, tudo foi levado às chamas. Ele deixou um prejuízo de R$100.000. Em 1873, ele perde uma de suas filhas
com uma doença. Depois daquele dia, depois daquele momento, alguns anos mais à frente, a sua esposa estaria viajando em um navio francês, juntamente com suas outras 4 filhas, Dorothy, Mary, Bunny e May. Elas viajavam com a esposa de Horácio. Chegou um momento na viagem que esse barco colidiu com outro navio, um navio inglês. A esposa, a senhora Spafford, segurou as suas filhas e em oração pediu para que suas filhas não se soltassem dos seus braços. Mas aquela colisão foi tão grande que as suas filhas não conseguiram se segurar nos braços da mãe e elas se esvaíram das suas mãos. Quando a senhora Spardolf chega no outro lado, no destino para onde aquele navio seguiu, ela liga para o seu esposo e diz a seguinte frase: Saved alone. Salva sozinha. Pela terceira vez, aquele homem foi novamente levado a um grande pesar. Aquele homem a recebe, e quando ele pega novamente agora o caminho de volta para a sua terra, ele passa pelo lugar onde as suas filhas desapareceram na colisão e diz: quando a paz, como um rio, visitar o meu caminho, quando as tristezas, como ondas do mar, rolarem, seja qual for o meu destino, tu me ensinaste a dizer: está tudo bem com a minha alma. Sou feliz com Cristo. Ele escreveu o hino Se Paz a Mais Doce. Foi um presbiteriano que trouxe em uma composição para a igreja ao redor do mundo que mesmo em meio à dor é possível observar que paz tão doce, divina, pode repousar no coração da pessoa mais triste e enlutada que estiver. Tenha certeza disso, meu irmão. Todo o seu sofrimento, ele é convertido por Deus em paz. Ele traz o descanso para a sua alma. Ele faz lembrar de que sua caminhada aqui, ela não é fácil, mas você chegará ao destino final, seguro e pleno em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, a trajetória da nossa vida, ela nos reserva muitos altos e baixos, surpresas das mais diversas. E nós somos teus filhos, nós não somos melhores do que Cristo. Quem é o discípulo melhor do que o seu Senhor? Se ele sofreu, nós também assim poderemos sofrer. Permita, ó Deus, que, se possível for, os nossos sofrimentos não estejam relacionados somente às coisas dessa vida, das nossas questões pessoais, do mundo em que vivemos, mas também permita-nos que possamos sofrer por amor ao Evangelho. Que possamos não nos envergonhar do Cristo que não se envergonhou na cruz para nos salvar. Se possível for, ó Deus, dê-nos essa alegria conforme o Senhor bem deixou registrado. No dia que fomos entregues, caluniados, cuspidos, aprisionados, perseguidos, dê-nos essa experiência transcendental de saber que o nosso coração pode estar em paz. Folgai e exultai nesse dia. Nós oramos, ó Deus, porque a nossa alma é tão pequena, o nosso coração é tão frágil, que o mínimo que possa nos sobrevir,
logo nós pensamos que estamos sós. Logo nós pensamos que o Senhor está tão distante no céu, que não está tão próximo, que possa nos ouvir, que possa nos fazer entender que aquele a quem o Senhor deu as mãos jamais poderá escorregar diante das tuas mãos. Nos ensina, ó Deus, através das verdades que foram faladas, que o nome do Senhor seja glorificado, Cristo seja enaltecido e as tuas ovelhas edificadas. É no nome dele que nós oramos. Amém.